Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o presidente Lula afirmou ontem que o Brasil passa por um momento delicado e criticou isso ainda a articulação do filho do Bolsonaro, o tal de Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, nos Estados Unidos por sanções contra o Brasil. E disse também que o ex-presidente tal de Jair Bolsonaro, conhecido como genocida, sabe que fez besteira. E as declarações do Lula foram proferidas em um evento em Manaus. E o Lula, inclusive, se referiu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode levar, não só pode, como deve levar o genocida Bolsonaro para a prisão por tentativa de golpe de Estado, e é justamente isso que vai acontecer. Mas olha bem o que disse o presidente Lula. Você está vendo o brasileiro que foi candidato eleito pelo povo brasileiro, que cometeu a burrice que cometeu, que sabe que cometeu, que está sendo julgado e que mandou o filho para os Estados Unidos pedir para o governo Trump taxar o Brasil. E o presidente Lula ainda disse não ser possível discutir anistia ao Bolsonaro. E olha o que ele também disse. Essa gente está sendo julgada pelo desmanzelo que fez. Não adianta ficar pedindo anistia, ele nem foi condenado ainda. Em vez de ficar se defendendo, já está pedindo anistia. E na capital amazonense, o presidente Lula participou do lançamento do programa de união com os municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais. Agora, antes, ele inaugurou, inclusive ao lado do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Agora, segundo o presidente Lula, o Brasil precisa passar por esse momento histórico de cabeça erguida. Este país, diz ele, tem mulher, homem, criança, que tem orgulho de ser brasileiro. Não precisamos de ninguém metendo um bedelho no nosso país. Cada um cuida do seu nariz. Do nosso terreiro cuidamos nós. Do nosso quintal cuidamos nós. E ele está certo. Agora, o que não está certo é o Bolsonaro pedir para o filho ir para os Estados Unidos para pedir taxações contra o Brasil. Isso é que não está certo. Agora, o presidente Lula, ele defendeu as ações de preservação da Amazônia por parte do governo brasileiro. Ele assinou em cerimônia em Manaus a implementação do programa União com os Municípios para redução do desmatamento e incêndios florestais. Agora, o programa
estão previstos 150 milhões, com o recurso, inclusive, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e das agências nacionais Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. Agora, o Lula criticou países estrangeiros que interferiram na região. E a gente está preservando o que eles não preservaram. O Brasil ainda é o país que tem a maior quantidade de floresta do mundo. Então esse país precisa ser respeitado, afirmou o presidente Lula. E olha mais o que ele diz. Não precisamos de ninguém metendo o bedelho no nosso país. É isso que nós não precisamos. Agora, é um absurdo, inclusive, o que o filho do Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Agora, o Lula também posicionou, ainda pela exploração da Amazônia, com responsabilidade. Nós achamos que ela tem que ser explorada de forma correta, tirando aquilo que a gente pode tirar e colocando aquilo que a gente tem que repor. Isso não é causa perdida. E na cerimônia, inclusive, de assinatura do programa União com os Municípios, o presidente Lula ainda citou que nós estamos num momento delicado. E ele, inclusive, citou o julgamento do Supremo Tribunal do ex-presidente, o genocida Bolsonaro. E ele falou, inclusive, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. E ele acrescentou que o país vive num momento delicado. E tem outro. E ele, inclusive, disse, olha bem, eu vou até colocar aqui, dizer o que o Lula, o que ele falou. Olha bem, abre aspas. Ele sabe que cometeu a burrice que cometeu. Esse cara, eles tiveram a pachorra de mandar gente para os Estados Unidos para falar mal do Brasil e para condenar o Brasil. Isso foi uma crítica que o presidente Lula. E no auditório do campus da Universidade Federal da Amazônia, o FAM, o Lula disse que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Inclusive recordou a crise enfrentada por Manaus durante a pandemia do Covid-19, com a falta de respiradores.
E ele não trouxe sequer oxigênio para Manaus, disse o presidente Lula. Quando essa cidade estava vendo muita gente morrer e o Bolsonaro estava fazendo piadinha das pessoas que morriam por falta de oxigênio. E ele fazia assim. E depois falou, eu não sou coveiro. É isso que o Bolsonaro fez. Porque ele não ergueu um dedo para ajudar ninguém. Não ergueu um dedo. Por isso que o Brasil foi o país que mais morreu gente de Covid-19. Que mais morreu. Por quê? Porque nós tínhamos no poder uma pessoa incompetente e sem um mínimo de sensibilidade. E tem outra, não é humano. Porque uma pessoa humana, ele vai se sensibilizar quando vê outras pessoas morrendo por causa dele. E ele não estava nem aí, porque o objetivo desses canalha como o Bolsonaro é justamente ganhar dinheiro, porque eles querem aumentar a riqueza deles, porque eles acham que quando morrer vai levar toda a grana com eles. Esses canalhas não pensam em ninguém, por isso que tem que ser condenado. E a população do Brasil está na expectativa de ver o Bolsonaro indo para a cadeia. E isso é toda a população do Brasil. Está esperando isso. Bolsonaro na cadeia o mais rápido possível. Chega de canalha na rua. Veja o bando de idiota que tinha na Paulista domingo. Os caras com a bandeira dos Estados Unidos. Eu nunca vi traidor da pátria. Como no Brasil tem traidor. É o fim da picada. E é esse pessoal que queria dar o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar. Porque era isso que eles queriam, permanecer no poder. É isso. Agora estão sendo condenados, julgado e vai ser condenado. Quer dizer, isso nós esperamos, todos nós. Quer dizer, a pessoa que tem um pouquinho de juízo na cabeça espera que o Bolsonaro seja condenado. Quer dizer, e o pior que nós temos lá, na primeira turma que está julgando o Bolsonaro, um bolsonarista de estimação, o tal de Topetinho lá, o tal de Fux. Esse é o bolsonarista do grupo. É o fim da picada. O Bolsonaro queria dar o golpe porque ele queria implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais, porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. E ditadura militar nunca mais no Brasil, certo? Vou até repetir, ditadura militar nunca mais. Pessoal, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.